Olá, espectadores da TV Cognópolis, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de entrevistas com os autores e autoras da Conscienciologia. E no episódio de hoje a gente vai falar de mais uma obra que é uma biografia e de uma consciência muito importante para a história da Conscienciologia. E para conversar sobre essa obra, que se intitula Itinerário Evolutivo de um Reciclante, do autor Arlindo Alcadipani, a gente tem um mega privilégio de conversar com ela, que também é escritora de verbetes da Enciclopédia da Conscienciologia, e se chama Stella Alcadipani. Seja muito bem-vinda ao Grafocons, Stella. Ai, obrigada, Carol. Estou super contente de estar aqui para falar sobre o livro do meu pai e vamos nessa. É isso aí, Stella, que é filha aí do Arlindo Alcadipani. Stella, conta pra gente como que foi a trajetória do Arlindo nos primeiros anos de vida até a juventude, de um pouco de como foi essa trajetória, onde que ele nasceu, como que era a relação com a família, e um pouco desse ambiente pra gente. Sim, meu pai nasceu numa cidade pequena, embora muito próxima da capital de São Paulo, chamada Capivari. Capivari porque tinha muitas capivaras na região. E era, assim, cerca de 2 horas de carro de São Paulo. E ele nasceu como o irmão mais velho de 4 irmãos, sendo 2 irmãs e 2 irmãos. E ele, assim, era uma criança muito arteira, muito arteira. Ele sempre falava para mim que ele tinha um porão muito grande, um porão consciencial, quer dizer, aquela criança que ele gostava de estilingue. Ele fala no livro que ele tinha até na juventude um estilingue de estimação. Você imagina? Ele gostava de matar passarinho. Só isso, assim, de coisas leves. Ele gostava de nadar no rio, ele gostava de... eles gostavam de fazer muita arte mesmo. E eu lembro de uma história, Carol, que eu nunca esqueci. Ele tinha um super-herói na época dele que chamava Shazam. Shazam. Era um super-herói. Ele colocou uma capa para parecer o Shazam e pulou da janela da casa dele lá do alto. Dito assim, sabe? Eles eram livres e desimpedidos e viviam pela cidade. Era uma vida de liberdade, muito diferente do que eu tive, por exemplo, porque eu nasci em São Paulo. Então, era uma vida assim, que eles podiam fazer de tudo um pouco, e uma cidade com muita natureza, né? Então, outra característica também que me chamava muita atenção é que, apesar de ser uma cidade muito pequena, ele teve um estudo muito bom, bons professores na escola dele, o que preparou ele muito bem para entrar numa faculdade boa depois, né? Porque ele conseguiu passar na Universidade de São Paulo, que era uma das melhores faculdades do país, né? Do Brasil. E as faculdades públicas naquela época, ele nasceu em 1945, eram boas, né? Não é como hoje, que já degradaram muito, né, o ensino, infelizmente. Então, para você ter uma ideia, ele estudou latim na escola, né? Então, ele teve uma boa formação, bons professores, e assim, eu acho que a parte mais marcante para mim foram essas questões. Sim,
e tem um ponto que ele vem comentando durante toda a trajetória do livro, e parece que foi muito importante também na trajetória dele, que é a ligação com os eventos políticos. Então, quando ele estava na faculdade, ele comenta, né, do movimento estudantil, ele também comenta sobre os presidentes, sobre a ditadura, e tudo como a história dele foi sendo intermeada por esses eventos políticos. Eu queria saber de você, que conviveu com o Arlindo, dessa ligação dele com a política, dessa importância que ele dava para os eventos políticos e da importância que ele dava também de se posicionar, porque a gente vê que no livro ele era uma consciência muito, muito posicionada, e isso até criava debates e também esclarecimentos para os colegas dele, tanto da faculdade quanto da vida como um todo. Eu como filha, eu lembro dele sempre ele lendo os jornais diários, né? Principalmente a Folha de São Paulo, que ele gostava muito. Ele acompanhava os eventos políticos diariamente e conversava com as pessoas sobre os eventos políticos do Brasil e do mundo. Isso mantinha ele sempre atualizado, né, aos eventos contemporâneos. Ele sempre gostou muito da história, né? De história e livros, muitos livros sobre história, sobre filosofia. Ele lia demais todos esses tudo sobre isso. Então, desde pequeno ele se interessou, tanto que a formação dele ele se formou primeiro em economia pela USP, Universidade de São Paulo, depois ele fez uma faculdade de administração também complementar, né? E na faculdade ele chegou a participar do Partido Comunista na época da ditadura, e quando o AI-5 foi implantado, quer dizer, quando a ditadura no Brasil realmente aconteceu, né? E ele estava na residência da Universidade de São Paulo, no CRUSP, né? Que é o residencial lá dos universitários, que eu cheguei a conhecer, porque eu também estudei lá. Daí os militares invadiram essa residência, né, o residencial, e todos os universitários que moravam lá foram presos, né? Eles deram uma batida, chegaram assim, foi muito, foi realmente assim muito agressivo, porque eles colocaram até tanques na época, e quiseram, assim, acharam que iam usar força militar com armas, e imagina, os estudantes não tinham preparação nenhuma para lutar, né, para luta armada naquela época, e eles se mantiveram todos em paz ali, eles se entregaram e foram presos, inclusive meu pai, né, passou uma noite preso, e daí os militares acabaram libertando quem não tinha provas de que estava envolvido em movimentos políticos, que era o caso do meu pai, né? Então, ele teve, sim, um envolvimento político partidário durante uma época da vida dele,
até, por exemplo, também nas Diretas Já, eu lembro de ter participado também, né, na Praça da Sé, no movimento popular que teve, de Você foi muitas junto com ele? pessoas. Eu fui junto com ele lá, né? Eu também lembro de estar junto com ele quando o Tancredo estava hospitalizado ali na frente do hospital, no hospital da USP, né? Uhum. Das clínicas, Hospital das Clínicas. A gente foi lá para ver como é que estava a situação, preocupada com a situação toda, porque o Tancredo era uma esperança para a gente, senão o Sarney entraria, e foi o que acabou acontecendo, porque no dia seguinte o Tancredo faleceu, né? E acabou entrando o presidente Sarney, né? E ficou vários anos. E aquilo que meu pai fala no livro, né? Que apesar de toda a tendência à corrupção e roubalheira que tem desde aqueles tempos até hoje no Brasil, ainda assim a gente comemora a democracia, porque a ditadura é o pior caminho, né? É muito pior do que a democracia, mesmo que engatinhante. Eu vejo que meu pai vem nessa leva de reciclagem como que se diz, dessas pessoas que renovaram lá na Europa, né? Que desses movimentos das pessoas mais esclarecidas da Europa, da Revolução Francesa, do Iluminismo, que tem a mente mais aberta, né? Pró-democracia, de uma visão assim mais abertismo, de maior abertismo mesmo, e que conseguiram vir aqui para o Brasil, né, num momento assim de renovação, né, porque a gente sabe que vir para o Brasil é uma oportunidade de renovação, né? Renascer no Brasil é uma oportunidade de renovação. Então, ele veio, eu penso que ele teve curso intermissivo, porque ele foi a pessoa da minha família que teve maior interesse nas ideias da Conscienciologia, que trouxe a família toda para a Conscienciologia, né? Ele teve o interesse, né? Ele leu livros, ele leu o livro da Shirley MacLaine, O Andarilho das Estrelas, e o próprio Projeções da Consciência, do professor Valdo Vieira, até ele ouvir a entrevista da professora Nancy sobre o Instituto de Projeciologia e chegar na projeciologia, né? Foi ele que encontrou a projeciologia e chamou a família toda para assistir a primeira palestra. Muito bom. E nesse caminho que você está trazendo, né, da chegada dele na Conscienciologia, eu queria saber um pouco, assim, dessas ligações que ele foi encontrando, né? Tem um capítulo muito legal no livro, que a gente até comentou um pouco antes, dos momentos em que ele tinha convívio com o professor Valdo Vieira, com quem ele também tinha uma grande amizade. Então, de você contar para a gente um pouco das histórias, dos momentos em que ele também foi motorista, do professor Valdo Vieira, e trouxe várias experiências interessantes e que a gente vai degustando na leitura do livro. Queria que você contasse um pouquinho para a gente. Pois é, quando nós chegamos na Conscienciologia,
Logo... Vocês vieram primeiro, né, Estelinha? Você e sua mãe vieram primeiro? Como é que foi essa... Não, é assim, quando ele foi o primeiro ele que nos trouxe para a Conscienciologia em São Paulo, na famosa Rua Augusta, né? Então, ele ficou todo entusiasmado, porque tinha encontrado um lugar que estudava como ciência, a chamada experiência fora do corpo, chegou em casa super empolgado, entusiasmado e nos convidou. E logo nas primeiras palestras com o professor Valdo Vieira, eles tiveram uma afinidade grande, né? E daí ele perguntava, o professor Valdo fez uma experiência logo na primeira palestra de clarividência facial e jogou energia assim bem forte para ver quem via o quê, se alguém tinha uma experiência de clarividência. E meu pai viu o professor Valdo sumir. E daí ele perguntou, já começou aí, o perguntador, porque meu pai é famoso por ser o perguntador, o debatedor. Você vê isso na primeira palestra que ele fez, Carol. E isso foi em 1992. Então, por aí você já vê que começou na primeira palestra as perguntas do meu pai, né? A fama dele de perguntador, né? E daí o Valdo já foi explicando que era a dimensão extrafísica, aliás, a dimensão energética, que era típico, né? Que ele estava vendo as energias e que acontecia mesmo, que ele estava vendo as energias e que daí sumia o corpo físico porque ele estava vendo as energias. E a mesma coisa aconteceu comigo, eu também vi ele sumir com um monte de gente, né? E meu pai, e assim foi nas palestras, meu pai perguntava tudo, cutucava, e daí ele perguntava para o Valdo, chegou a perguntar para o Valdo também se o anarquismo era uma boa saída lá na frente, né, numa palestra. Aí o Valdo respondeu que com belicismo não dava certo, né, que do jeito que estava aí, posto que a maioria dos atos que eram feitos com belicismo, a Conscienciologia não aceitava, né, que não podia ser feito de uma forma bélica, mas que lá na frente poderia ser feito, mas sem o belicismo. Aí meu pai parou para pensar, sim, agora entendi e tal. E assim ele foi entendendo e Construindo essa renovando e intimidade com o professor Valdo, né? construindo intimidade com o professor Valdo. E quando ele mudou, aí foram muitas e muitas. Ele chegou a vir para Foz do Iguaçu para ajudar na construção do campus CAEC. E o professor Valdo vinha para a Foz de tempos em tempos para dar cursos, e o meu pai ficou durante aproximadamente 10 anos como motorista do professor Valdo quando ele vinha, ficava em hotéis e ficava levando para vários lugares para dar todo o suporte para o professor. E nisso, assim, eram causos e causos e causos engraçados. Por exemplo, né? Teve um muito interessante uma vez que o professor Valdo começou a cantar no carro e o Sole Mio, que é uma música italiana, e meu pai começou a cantar junto com ele, e o Sole Mio. E nisso, o professor Valdo falou que uma amparadora italiana apareceu, que é a amparadora veronesa, e que foi esposa do professor Valdo em uma vida no passado,
E ela é especializada em plasmar ambientes extrafísicos relacionado à reurbanização extrafísica, a melhorar ambientes degradados e fazer ambientes melhores, né? Esses ambientes ficarem melhores com essa plasmagem, né? E ele diz, então, que essa amparadora é muito grata ao professor Valdo, porque ele ajudou muito ela nessa vida. E daí meu pai achou muito interessante e de vez em quando acontecia, né, dela aparecer por algum motivo, ela estava ajudando ali, claro, questões mais amplas aqui da região, né? Da região como um todo. E teu pai também, né, tendo o vínculo forte com a Itália pelo processo da genética, né, de alguma forma também tá envolvido nesse processo. Tinha algum vínculo, né? Ali assistencialmente ele fazia, ajudava a fazer esse vínculo, esse rapport, porque ele tinha 100% italiano, eu falo, né? 100% italiano. Ele tinha todos os avós italianos. Muito bom. E daí também tem um outro caso que eu acho que era muito interessante, do professor Valdo no Hotel das Cataratas. Ele contava que quando ele estava na esteira fazendo exercício perto da janela, o barulho da esteira, essa história até é bem conhecida, os macaquinhos de vez em quando apareciam porque tinha as árvores próximas da janela e de repente aparecia vários micos, porque o barulhinho da esteira, junto com as energias dele ali caminhando, atraía os macaquinhos. E daí ele contava isso para o meu pai. E também, assim, lembrando de bichinhos, né? Eles na estrada das cataratas à noite, uma vez o Valdo alertou o meu pai: vai mais devagar que tem um bichinho ali na frente na estrada. Aí meu pai foi bem devagar. De repente tinha um tatu, porque normalmente o tatu, quando ele vê uma luz, ele fica com o olho arregalado paradinho. Estupor. Congela. Congela. Ele pede para ser atropelado. Isso é bom a gente saber, né? Sim. Se bem que hoje em dia a gente não anda mais de carro ali na Estrada das Cataratas, mas mesmo em outras regiões aqui da região é bom saber. Aqui na região de Foz do Iguaçu, tem que ficar sempre muito atento, olhando, né, para a estrada, para o chão. Agora, Estela, eu quero que você conta também para a gente aquela história do chuchu. A história do chuchu. A história do chuchu, ela é interessante para mostrar o lado cético do meu pai, porque estavam ele, a Graça e o professor Valdo no restaurante, e o professor Valdo falou assim: olha, quando vocês terminarem de comer, vão experimentar o doce de chuchu, que está muito gostoso. Experimentem o doce de chuchu. Aí, meu pai e a Graça viraram para ele e falaram: Valdo, por favor, né? Não existe doce de chuchu, você está inventando. Aí ele: existe doce de chuchu, tem doce de chuchu, vão lá experimentar que tá gostoso. Não existe doce de chuchu, não existe doce de chuchu. Aí, quando o garçom apareceu, o Valdo: não existe, tem o doce de chuchu lá, que vocês não fizeram doce de chuchu? Sim, tem doce de chuchu.
Aí os dois, você combinou com o garçom, não existe doce de chuchu. E eles foram embora, achando que não tem doce de chuchu. E o Valdo com ênfase para eles: vocês são maus perdedores. Vocês têm que admitir que tem sim o doce de chuchu. Então, assim, era assim, os céticos, né, que não quiseram aceitar o tal doce de chuchu. Eu acho que existe doce de chuchu, entendeu? Inclusive, eu já pedi até para minha mãe achar uma receita, porque hoje em dia, no YouTube, no Google, você acha doce de tudo, né? É verdade. Você acha que não tem doce de chuchu? Claro que existe doce de chuchu, mas eles lá não quiseram admitir. Muito bom. Estela, e quando vocês vieram aqui para Foz do Iguaçu, como é que foi essa mudança? Ah, sim. Bem, foi assim, tudo se abriu para a gente vir, sabe? A gente veio, quando apresentaram o projeto do CAE, que a gente veio foi uma viagem em que apresentaram o projeto aqui em Foz, no Hotel Internacional. Eu fiquei assim, sabe, boquiaberta com tudo aquela possibilidade, aquela coisa assim de jovem, né? Porque eu tinha 20 e poucos anos e achei tudo aquilo o máximo. Aí eu encontrei com o professor Valdo e falei: nossa, professor, eu tô com muita vontade de vir para Foz, o senhor acha que vale a pena? E ele virou para mim e falou assim: se eu fosse você, eu vinha. Aí eu falei, e meus pais estavam comigo, né? Daí eu falei: olha, o professor falou isso. Aí eles pensaram e foram vendo as possibilidades, conseguiram aposentadoria, os dois conseguiram agilizar a aposentadoria deles, e a família toda veio para Foz. E foi engraçado, porque eles vieram, conseguiram se ajeitar por aqui, e eu não, eu tive que voltar. Porque, assim, eu estava lá na USP, e não tinha faculdade de psicologia aqui na época. Você já tinha começado a cursar psicologia? Eu já tinha começado a cursar psicologia lá, mas não consegui cursar psicologia aqui. A faculdade de psicologia aqui só tinha no Paraguai e era muito fraquinha. Mas coloca muito fraquinha mesmo, sabe? O único que conseguiu terminar a faculdade de psicologia aqui, mas daí tinha que depois fazer como é que fala? Revalidação? A revalidação. Olha, eu só sei que era muito complicado. Quando eu olhei a biblioteca, que era meio estantezinho assim de livro, eu desisti, sabe? Sim. Aí acabei voltando com meu irmão, então eu achei que a minha função foi mais trazê-los. Aí voltei, terminei a faculdade e daí voltei de novo para Foz e foi assim. Muito bom. E aqui já em Foz do Iguaçu, como você até já comentou, né? Teu pai se destacou muito no quesito perguntas, debate e tudo também muito envolvido com o evento Tertúlias Conscienciológicas. Não é isso? Como é que era essa relação dele com as tertúlias? Que às vezes ele nem estava em Foz do Iguaçu e assistia online. Não era uma coisa assim? Meu pai fazia parte do trio Parada Dura, Trio né? Parada Então Dura. ele, o Jarbas e o Adélio, porque era assim, se não tivesse ele ali para fazer as perguntas, parece que não era a mesma tertúlia. Eu, como filha, sou suspeita, mas vocês podem perguntar por aí, dizem, é o que dizem, entendeu?
Então, assim, ele era o levantador da bola. Assim, se fosse um Aham. jogo de vôlei, ele era o levantador e o Valdo é que batia, Cortava. entendeu? Cortava a bola. Então, ele gostava muito de fazer perguntas, e mesmo quando, eventualmente, ele viajava principalmente para São Paulo, de São Paulo ele fazia as perguntas. E ele era, assim, frequentador, então, assíduo, diário, ele não perdia uma tertúlia, uma tertúlia. Ele estava sempre lá durante anos e anos e anos, e isso realmente ajudou muito ele a recim, né, a reciclagem intraconsciencial. Realmente foi, assim, impressionante a assiduidade dele nas tertúlias. E ele escreveu vários verbetes, mais de 10, todos relacionados Filosofia, né? a holofilosofia. Ele, inclusive, escreveu um livro de holofilosofia que, infelizmente, não foi publicado ainda. Talvez a gente consiga publicar, isso ainda está sendo visto, né? Uhum. E é isso, é um holofilósofo inveterado, Muito é bom. um sofista. Sim, e a trajetória dele durante a leitura desse livro, né, que ele traz o itinerário evolutivo de um reciclante. Então, ele É, coloca os desafios dele como consciência e também as superações, né? É muito é, bacana de ler a história, porque vê também as dificuldades, as coisas que ele precisou reciclar e superar, né? é, é isso aí. Eu acho que todo mundo tem suas dificuldades, as suas superações, e a questão do autodesassédio mental somático, o desenvolvimento dos atributos mental somáticos, né? Eu acho que a tertúlia, a Enciclosapiens estão aí para isso, né? Ainda estão aí para isso, para nos dar esse suporte. Esse programa que a gente está fazendo, que, enfim, todas as ICs, a gente tem que estar aí para fazer a interassistência, né? E para fazer a tarefa do esclarecimento e ir aprofundando a nossa capacidade de recim, e melhorar os atributos, né? E E eu acho que ele soube aproveitar as tertúlias para isso. Você via que não é fácil você fazer a reciclagem intraconsciencial. Você vai dando mergulhinhos, mergulhinhos, mergulhões, mergulhões, até conseguir, sabe? Estilo golfinho. Eu adoro o golfinho, agora eu lembrei do golfinho, né? O golfinho, ele tanto fica em cima quanto ele vai para o fundo, né? sim. Então você vai, tem a fase que você fica mais na superfície, mas você tem que aprofundar, para até você conseguir ir lá no fundo e fazer os mergulhos mais fundos mesmo. Então ele mostra, né, que o livro dele é legal porque ele mostra assim. Sabe que eu admirei muito no livro dele? Ele não tem medo de mostrar as dificuldades dele, né? Ele mostra assim com muita clareza os trafares dele, os trafores, sem medo, né? A questão da dificuldade com a agressividade, o que ele perdeu e o que ele ganhou nessa trajetória.
da vida, né? A gente falou aqui mais os trafores, agora, né, teve muitos obstáculos aí no meio do caminho, que ele conseguiu ir superando e chegar onde ele chegou. E olha que ele podia ter ficado pelo caminho, né? Se ele não fosse muito forte, ele podia ter ficado pelo caminho, mas ele foi lá e foi na roça, né? E a leitura desse livro traz a compreensão de outros olhares para a história da conscienciologia e o legado que essa consciência deixa para a gente, né? Como quem esteve no início das construções, das tarefas, e que, como você trouxe, né? Resistiu, se manteve coerente e sempre disposto a aprender, a perguntar, né? Às vezes a gente pensa que conhecedor é aquela pessoa que de repente já tem todas as respostas, mas saber fazer uma boa pergunta também é uma qualidade. Você saber perguntar, saber debater, o trio parada dura que você comentou aí, né? Que deixou esse legado da importância do debate, da importância das perguntas, que provavelmente se eles não tivessem aí, se não fossem essas consciências fazendo desse jeito que eles fizeram, a coisa teria ido por um outro caminho, de um outro jeito, né? Que a gente nem sabe o que vai ser, porque a gente sabe o jeito que foi feito. Então... E o professor Valdo valorizava muito isso, né? Tanto nele quanto em outras pessoas. Tinha um debatedor lá em São Paulo também, o Giuseppe, que o professor Valdo, assim, ele incentivava, não pergunta, sabe? Mesmo a pessoa, assim, à beira da dissidência, mas se era perguntador, vamos lá, é o debate, vamos ver se abrindo a mente é esse o caminho, porque na verdade, né, não é o caminho contrário da fé, é a descrenciologia. Não acredite em nada. Em nada do que eu estamos falando aqui. Tenha suas próprias experiências pessoais, né? Então, isso não é fácil mesmo. Não é fácil esse caminho. É um caminho de muito debate. É o caminho da holofilosofia, é o caminho da descrenciologia, né? É um caminho de você desconstruir tudo, até o que você acredita, às vezes, dentro de você. Porque, assim, às vezes fica martelando aquilo na tua cabeça, sabe? Aquela ideiazinha que vem da infância, do que você aprendeu, e fica, do pai, da mãe, da mesologia. E você tem que desconstruir. E Você esse tem que livro é um convite para essas reflexões, né? Meu pai é a descrenciologia em pessoa. Estela, a gente infelizmente já está caminhando aqui para o final da nossa entrevista, mas eu queria que você deixasse as considerações finais para a gente e também falasse para quem está em casa que, né, o download está disponível, o PDF lá no site da Epígrafe, quem quiser adquirir, ler, um convite para quem está nos acompanhando, gostou da entrevista e ficou curioso em se divertir e aprender com a história do Arlindo Alcadipani. Uhum. Olha, o meu convite é agradecer muito a Rosemary Salles e o Moacir Gonçalves, prefaciadores do livro,
que vocês leiam o prefácio, porque o prefácio é um ótimo, assim, é uma degustação muito objetiva, são só 2 páginas, para vocês verem, poxa, vale a pena ler o livro ou não, né? A entrevista que a gente fez aqui é uma boa degustação, o prefácio também vai dar uma boa ideia. Eu também chamo a atenção essa questão assim de que o livro vai mostrar um professor Valdo Vieira muito humano, né? Que por essa oportunidade que meu pai teve dessa troca mais próxima com ele. Quem gosta de história também tem essa parte histórica muito interessante, né, das últimas décadas da história do Brasil. Uhum. De uma reciclagem, né, muito nua e crua de um reciclante, né? E para a gente não é uma história assim de um reciclante que eu, como filha, mesmo tendo convivido com ele, eu aprendi com esse livro a não cometer os mesmos erros, alguns erros, né? Que qualquer um pode passar. Então, eu sinceramente, eu reli esse livro esses dias e já anotei, já fiz as minhas anotaçõezinhas, assim, sabe? Eu acho que biografia serve muito para isso, né? Para a gente não cometer os mesmos erros, né? Do biografado e aprender com eles. Muito bom. Stella, eu gostaria de agradecer demais a sua presença aqui no Grafocons, a sua trajetória da sua família, de muito pioneirismo. A gente aqui hoje está sendo pioneiro numa das entrevistas sobre esse livro, e a trajetória da sua família nesse pioneirismo, mesmo conscienciológico, de tantas coisas importantes que vocês trouxeram para a conscienciologia que a gente conhece hoje. Então, o programa de hoje vai ficando por aqui, mas a gente convida os telespectadores a continuarem as leituras de casa, e a gente se vê em próximos programas com mais entrevistas aqui no Grafocons da TV Cognópolis. Até mais. Até mais. Obrigada.